Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente. O programa Ecologia e Meio Ambiente é uma produção do Fórum Local da Agenda 21, TV Câmara e Câmara Municipal de Vereadores e faz parte do programa de Educação Ambiental nos Meios de Comunicação, um espaço destinado para uma educação ambiental para um desenvolvimento sustentável. Lembrando que você pode nos ajudar a construir as pautas desse programa, e também do programa que vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 16 horas na Rádio Planalto AM. Você pode participar então enviando um e-mail para o e-mail da Agenda 21, agenda21passofundo@gmail.com. Você pode enviar e participar sugerindo assuntos e pautas. Hoje nós estamos com o tema Economia circular e cadeias curtas de valores, desafios para o desenvolvimento sustentável. E para falar sobre esses temas, nós estamos recebendo o João Felipe Torres Soares, ele português, formado em Relações Públicas Internacionais e também assiste ao programa de pós-graduação de Engenharia e Meio Ambiente da UPF. E também do mestrado em Cidadania, Meio Ambiente e Participação na Universidade Aberta. Seja bem-vindo, então, João Felipe, ao nosso programa. E também estamos recebendo, para falar um pouquinho sobre o assunto, o nosso vereador Alex Necker. Seja bem-vindo, vereador, ao nosso programa, para falarmos um pouquinho mais sobre essa temática, então, da economia circular e cadeias curtas de valor, desafios para o desenvolvimento regional sustentável. Para que nós possamos entender um pouquinho o contexto desse assunto, eu faço a pergunta, Vamos conceituar essas questões. É importante nós sabermos aí a diferença entre a economia linear e a economia circular. Então eu passo para ti nos responder, João. Muito obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui convosco e poder partilhar estas temáticas e de alguma forma contribuir para o desenvolvimento de Paço Fundo e da região. Isso são dois conceitos que foram introduzidos nos planejamentos estratégicos, na atualização dos planejamentos estratégicos do Coré de Produção e do Coré Alto da Serra do Boticaraí e que assentam fundamentalmente no seguinte: a economia circular restaurativa é um conceito relativamente jovem, mas que assenta fundamentalmente numa distinção clara entre aquilo que nós consumimos e aquilo que nós usamos. Tudo aquilo que nós usamos é passível de ser reusado, reutilizado, reciclado, reduzido. Tudo aquilo que nós consumimos são recursos e, como tal, têm que ser de alguma forma preservados e poupados. Por outro lado, para falar também e para enquadrar as questões das cadeias curtas de valor. O conceito de cadeia curta foi um conceito introduzido por Michael Porter em 85, também na altura em que se começou a falar dos clusters de desenvolvimento, enfim, e que fundamentalmente estabelece o trajeto do produto ou do serviço desde quem o produz até quem o consome. Nós até hoje temos trabalhado com cadeias bastante longas. E em países como o Brasil e em estados como o Rio Grande do Sul, em que 90-95% do transporte de produtos é feito por estrada, é evidente que essas longas deslocações, essas longas cadeias de valor acabam por sair bastante honoradas para o cliente final. Então, qual foi, articulando a economia circular restaurativa com as cadeias curtas de valor e com as questões ligadas à gestão de resíduos sólidos, que acaba por ser o tema, um dos temas importantes para a economia regional. O que é que nós propomos, ou o que é que tentamos propor? Que se ganhe massa crítica regionalmente no capítulo dos produtos ou dos resíduos recicláveis ou reutilizáveis, de maneira a que eles possam ser geridos e valorizados de uma forma regional. Neste momento, e as pessoas têm consciência disso facilmente, o resíduo reciclável tem baixo valor, tem um baixo valor de mercado.
Se nós a esse baixo valor de mercado ainda temos que colocar um transporte de 100 km, ou de 200 km, ou de 600 km, as cooperativas de catadores, infelizmente, não vão ter capacidade de conseguir viabilizar o negócio. Então, qual é a ideia fundamental? Concentrar regionalmente, de maneira a que consigamos regionalmente fazer a valorização do resíduo e regionalmente consigamos valorizar esse resíduo através de um processo de reciclagem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que aqui em Passo Fundo existe a primeira etapa de um processo de valorização de PET, que por motivos diversos e que não são aqueles que nos trazem aqui hoje, acaba por não estar a funcionar. E seria de alguma forma importante pegar nessa linha produtiva e começar a demonstrar claramente quais são as mais-valias que vêm desse processo. As cadeias curtas de valor, já agora só para fazer um outro parênteses, as cadeias curtas de valor surgem muito associadas à agricultura, porque também são produtos com um valor relativamente baixo de venda e que, se tiverem percursos muito longos entre o produtor e o consumidor, e quando eu falo de percursos longos, não falo só de trajeto de estrada, falo também de atravessadores, falo também de uma série de atores que acabam por interferir no processo de comercialização. Se esse trajeto for muito comprido, o produto vai chegar extremamente onerado à casa do cliente. Então, a proposta que se faz, de facto, é que regionalmente essas questões sejam tratadas e sejam resolvidas, vamos dizer assim, em que haja, de facto, uma aproximação entre o produtor e o consumidor final, de maneira a que o produto chegue a um valor mais aceitável e que também isso se traduza num lucro maior para quem produz. No capítulo dos resíduos, exatamente a mesma coisa. Nós temos que valorizar, na minha opinião, socialmente e economicamente, as pessoas que fazem essa escolha, essa triagem e que, no fundo, tiram das nossas costas a responsabilidade da gestão do lixo que nós produzimos, porque é isso que as cooperativas fazem. Portanto, nós estamos a entregar uma responsabilidade que é nossa. Portanto, essas pessoas devem ser recompensadas, mas a recompensa dessas pessoas advirá ou está intimamente relacionada com a nossa capacidade de regionalmente conseguirmos valorizar esse produto, valorizar esse resíduo, de maneira a fazer dele uma matéria-prima, poupando energia, poupando água, enfim, todas essas... Essa questão aí do desenvolvimento sustentável, vereador Alex, quais os desafios aí no seu entendimento que nós temos aqui na nossa região mesmo, né? O que nós temos de desafios para fortalecer esse conceito aí na nossa vida? Olha, pegando um pouco o que o professor falou, eu acho que o fundamental é que nós possamos ter uma recapitulação histórica da questão das cadeias produtivas e do aproveitamento dos resíduos. Nós vínhamos num processo, há pelo menos 4 anos atrás, 5 anos atrás, um processo de valorização dessas ações. A implantação do polo PET, a valorização das cooperativas de reciclagem na cidade de Passo Fundo, dos mais variados materiais. Eram núcleos formados em locais que foram mapeados pela administração municipal para que fossem instalados pavilhões e construído e aproximado as pessoas para ter a mão de obra necessária. E, infelizmente, de um momento histórico para cá, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos, o governo do estado do Rio Grande do Sul meio que deu uma paralisada nos investimentos nisso. Uma demonstração clara disso é o próprio sistema PET, que era para estar funcionando aqui já há um bom tempo. No final do governo passado estava tudo aprovado, financiamento, recurso garantido, e isso não andou única e exclusivamente porque não se licitou ou não se garantiu o recurso necessário para a construção do pavilhão onde deveria ser instalados os maquinários que seriam utilizados para a reciclagem do PET. Ao mesmo tempo, também nós precisamos valorizar que existem iniciativas que são locais. Por exemplo, a gente tem aqui a nossa central de recebimento de resíduos sólidos aqui no município de Passo Fundo, que recentemente recebeu investimentos importantes. A
construção de um novo pavilhão, a ampliação do número de pessoas que trabalham na central. Nós temos acompanhado o esforço que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito junto com os programas e com as cooperativas locais para ampliar o recolhimento de material e ao mesmo tempo possibilitar que mais pessoas possam se somar a esse esforço, ou seja, mais recicladores possam tirar desse movimento, desse processo, o seu sustento mensal. Mas ainda são coisas que precisam, como já foi dito, engrenarem em caráter regional. E aí a gente vai buscar exemplos que não precisam ser só os exemplos de onde funciona o sistema de reciclagem e de aproveitamento dos resíduos. A gente pode buscar em outros sistemas. A formação de polos de ação, onde necessariamente não precisam ser tudo funcionar numa única cidade, mas podem funcionar em cidades que se interrelacionam e formam uma cadeia, trazendo benefícios para uma região, é fundamental. A gente vê muito isso acontecer na saúde, a gente vê muito isso acontecer na área da questão industrial, mas infelizmente ainda a gente não tem esses exemplos mais próximos do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito... eu lembro quando fui diretor do Hemocentro Regional de Passo Fundo aqui, um dos exemplos que a gente falava em termos de saúde era o estado de Minas Gerais, que conseguia fazer uma cadeia produtiva que eu digo de atendimento das demandas da população, reduzindo o desperdício financeiro, o desperdício de tempo, o conjunto dos desperdícios, não centralizando toda a ação numa única cidade, mas regionalizando as ações e possibilitando que houvesse mais atendimento. Aqui em Passo Fundo nós temos esse desafio, o desafio de potencializar mais essa cadeia. Agora eu iria falar também das experiências privadas, né? Nós tem a parte do público, que o público tem que ser o indutor, mas também é necessário que a gente possa ver. Passo Fundo é uma das poucas cidades do Rio Grande do Sul, se eu não me engano são só 3 cidades no Rio Grande do Sul, que fazem a reciclagem das caixinhas Tetra Pak, das caixinhas de leite, das caixinhas de suco, das embalagens. Aqui nós temos uma empresa que se eu não me engano é WW Telhas, que está localizada a saída Amaral aqui, que ela é uma das poucas iniciativas privadas que nós temos e que merece ser destacada porque recolhe, ainda está construindo essa cadeia, né? Porque tu tem que construir a cadeia, trabalhar a mentalidade da pessoa para separar, de quem vai recolher para fazer a reciclagem, de destinar para o local certo, e isso é um processo todo que precisa ser construído. Mas essa iniciativa ela tem se mostrado uma iniciativa bastante interessante, e eu destaco porque nós temos as ações do público, né, que é os galpões de reciclagem, a usina, que ainda precisa ampliar e muito, né, nós mesmo esses tempos atrás, acho que um pouco mais de 40 dias, o município de Passo Fundo foi notícia regional, estadual e até mesmo nacional, porque atingiu índices de reciclagem aqui na cidade de Passo Fundo, na nossa usina de reciclagem, lá em Transbordo, similares aos nacionais, que são pequenos, é verdade, é 3%. É 3%, mas que poucos municípios no Brasil conseguem atingir. Passo Fundo está entre eles. Então, acho que nós estamos avançando, precisamos avançar mais, é verdade, mas fundamentalmente é preciso, principalmente que o setor público, os governos, possam olhar para esse tipo de ação, pensando no humano, pensando na preservação do meio ambiente, pensando no desenvolvimento das regiões, que é possível fazer sim. Importantíssimo esses projetos, né, do poder público e também das empresas privadas que podem auxiliar e muito nessa tarefa. Essas parcerias com certeza são bem-vindas para o nosso meio ambiente.
Nós vamos falar então, após o intervalo, um pouquinho sobre a campanha da ONU Meio Ambiente, né, que definiu como tema Acabe com a Poluição Plástica, e também vamos falar sobre uma lei municipal que trata das questões das sacolas plásticas, né? O nosso vereador aí vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos para o intervalo e em seguida voltamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. De volta, então, programa Ecologia e Meio Ambiente. Hoje nós estamos falando sobre economia circular e cadeias curtas de valores, desafios para o desenvolvimento sustentável. Nossos convidados de hoje, então, o João Felipe Torres Soares, ele que é português, formado em Relações Públicas e Internacionais e também assiste ao programa de pós-graduação de Engenharia e Meio Ambiente da UPF e também do mestrado em Cidadania, Meio Ambiente e Participação da Universidade Aberta. Também estamos recebendo o vereador Alex Necker para nos contar um pouquinho do que está acontecendo aqui nesta Casa Legislativa, né? Hoje nós temos aí o tema também, todo mês, né, nós estamos citando, que é o tema mundial aí do meio ambiente para 2018, Acabe com a Poluição Plástica. A ONU, né, o meio ambiente, definiu como tema para a celebração global do Dia Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu no último dia 5 de junho, Acabe com a Poluição Plástica. Essa data chama governos, setor privado, comunidade e indivíduos para reduzir a produção e também o consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis que contaminam nossos oceanos, lógico, nossos rios também, prejudicando a vida marinha e afetando também a saúde pública. Dentro deste tema, nós estamos falando sobre essas questões, né, de ecologia, de sustentabilidade. Nós temos aí que falar um pouquinho também sobre essa poluição, né, dos plásticos, que é o tema. E para isso, nós temos aí uma lei, né, vereador Alex, uma lei municipal já de 2010, que tem algumas alterações nessa questão e que pode ajudar o município, né, vereador? Gostaria que você nos contasse um pouquinho, né, desta lei. A lei municipal, que ela é uma lei que dispõe de forma gradativa a substituição do uso das sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais da cidade de Passo Fundo. É uma legislação que foi apresentada na época, lá no ano de 2010, pelo então vereador Juliano Roso, que atualmente é deputado estadual, foi nosso vice-prefeito aqui no município de Passo Fundo, e que ela previa um processo gradativo de substituição da sacola plástica que nós conhecemos por um outro tipo de embalagem para armazenamento e para transporte das compras das famílias, que era feito com material biodegradável, o oxi-biodegradável. E esse material é um material que vem já sendo utilizado para esse tipo de substituição já há um bom tempo, e na oportunidade se construiu, através dessa legislação, um calendário de aplicação disso, para que o comércio local pudesse ir se adequando a essa nova regra. Primeiro porque a mudança, quando imposta de uma forma abrupta, nem sempre ela traz os resultados esperados. E também tinha o fator econômico na época, que a diferença entre a produção de uma sacola desse material novo e do material que já era utilizado era muito grande. Então foi se dando o tempo para que a lei efetivamente vigorasse. Só que no ano de 2015,
Essa lei ela deveria vigorar a partir de final de 2014, início de 2015 na sua plenitude. No ano de 2015, a Câmara de Vereadores aprovou uma alteração na legislação, dando um prazo, dilatando esse prazo para aplicação, que viria até este ano. Por conjunto de situações relatadas, em especial pelos representantes do comércio local, pelos sindicatos, em virtude da adequação que era necessário fazer e ainda em virtude do custo elevado da mudança do material. Ocorre que agora nós estamos já com o prazo vencendo, né? O prazo venceu, mas e ao mesmo tempo é preciso que a gente diga que na alteração que foi proposta na lei de 2010, esta alteração acabou por retirar aquilo que previa, aquilo que era a punição para quem nem cumprisse a lei. Então hoje nós temos uma lei municipal que insiste na questão da substituição das sacolas plásticas, e nós podemos até visitar alguns estabelecimentos comerciais e a gente vê que existe um esforço, principalmente das maiores redes de mercados da cidade, dos supermercados da cidade, utilizam o material já que é tema da lei, e os demais têm feito uma política de incentivar o cliente, aquele que busca a compra, a utilizar sacolas permanentes e não a sacola plástica, né? A gente tem visto essas campanhas serem incentivadas, mas infelizmente com a mudança da lei nós acabamos retirando a parte que efetivava uma punição a quem não cumprisse com a legislação, e hoje a lei ela não tem essa punição, né? Então nós estamos num momento e por isso foi realizada uma audiência que envolveu a Agenda 21, o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, solicitaram à Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos da Câmara uma audiência para que a gente tratasse da efetividade da lei. E nessa audiência, que foi comandada pelo presidente da comissão, que é o vereador Rafael Colucci, nós combinamos algumas movimentações para recuperar a efetividade da lei. Ou seja, não adianta nós termos uma lei que diz que deve se modificar o material utilizado para a embalagem e para o transporte de mercadorias adquiridas, compradas e oferecidas pelo comércio local, se efetivamente não existe nada que diga que se não cumprir, o que acontece comigo, qual é a punição. Então nós vamos tratar agora, logo mais à frente, aí, uma audiência pública, onde nós vamos convidar os setores envolvidos para que nós possamos avançar na aplicabilidade da lei. Uma lei importante, já outras leis decorreram dessas nesse sentido também. Agora, efetivamente, a gente pode trazer um exemplo que está sendo debatido no Senado Federal, que é a possibilidade de nós virmos a não termos mais copos plásticos e canudos plásticos, né? Que seja incentivado, seja modificada a legislação para que o país possa adotar outro sistema, se não o copo de papel e o próprio canudo de papel, que degrada muito mais rapidamente, né? Mais rápido, e não impacta tanto no meio ambiente. Então são legislações que vêm avançando. Aqui na casa mesmo a Câmara vem debatendo algumas situações importantes também, medidas que são internas do Parlamento, por exemplo, o uso menor de copos plásticos. Todas as repartições da Câmara de Vereadores, gabinetes, são incentivadas a utilizar copos e utensílios que sejam permanentes e não o plástico que seja descartado. Então são medidas pequenas, na verdade, internas, mas que o poder público vem fazendo, a prefeitura vem fazendo também. Eu vejo órgãos do Estado, o Fórum Municipal também nessa linha, mas é preciso que nós possamos. Hoje nós temos uma matéria no jornal local que diz que a legislação é uma legislação que não pegou. Na verdade, não é um problema que ela não pegou. Ela é uma lei que foi construída pelo movimento ecológico e pelo vereador na época, o vereador Juliano, no sentido de fazer avançar. Infelizmente, com o decorrer do passado tempo, aceitando as justificativas que eram, e aí a gente precisa dizer plausíveis,
acabou se modificando uma legislação que era redondinha. Agora cabe à Câmara de Vereadores e os setores envolvidos poder recolocar essa lei no nosso dia a dia. Até porque é uma lei de 2010, né, vereador? Nós já se passaram 8 anos. São 8 anos, isso mesmo. E aí temos novas, daqui a pouco até novas alternativas. E é bom ouvir também sempre a comunidade. É importante, por exemplo, que tem alguns estabelecimentos comerciais que, vendo a dificuldade financeira do material similar ao plástico, retornaram para o uso do papel, que é mais barato também. É verdade. Desculpe só... João Felipe, até gostaria, de repente, pegando esse assunto, nós pudéssemos falar um pouquinho também quais as alternativas que nós teríamos, né? Nós estávamos conversando antes do programa e eu achei bem interessante algumas alternativas e acho que seria muito interessante exemplificar para nossos telespectadores o que eles podem fazer. Eu fico pensando, quando o vereador estava comentando aqui, né, tem alguns mercados que estão substituindo por sacolas permanentes, é uma alternativa, mas eu tenho uma dificuldade, eu esqueço em casa sempre, né, eu tenho que andar, mas o que nós teríamos aí de alternativa nesse sentido? É interessante analisarmos até a realidade da época de 2010 e a realidade que nós temos hoje. Em 2010, vigoravam na ONU aquilo que nós chamávamos Objetivos do Milénio. E os Objetivos do Milénio tinham por característica fundamental assentar muito, eram 7 só, né? E assentavam sobretudo nos decisores políticos e nos decisores privados de grande dimensão, multinacionais e por aí fora. Entretanto, eles cumpriram as suas metas, extinguiram-se no tempo e apareceram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Sim. E esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para além de integrarem e transversalizarem muitas das suas metas e muitas das suas medidas, trazem um pormenor que é fundamental para aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer. É que, definitivamente, a responsabilidade deixou de ser só do poder público ou deixou de ser só do gestor, deixou de ser só do administrador. Hoje, a responsabilidade é de cada um de nós. Somos nós que temos a obrigação de, informados, tomarmos a nossa decisão de consumo, tomarmos a nossa decisão de produção, tomarmos a nossa decisão de deslocação, com impactos visíveis naquilo que é a qualidade de vida na cidade ou no campo. A ONU tem um número que para mim é preocupante, de alguma forma até assustador, em que 2030, que é uma coisa que está aqui ao virar da esquina, 85% da população viverá em cidades. Estamos a falar de um número que é absurdo. E então, aquilo que é exigido ao consumidor, aquilo que é exigido ao contribuinte, aquilo que é exigido à pessoa, é que faça, de facto, essa escolha e escolha pelo melhor. O melhor com base em 3 fatores: económico, social e ambiental. Tentando equilibrar estes 3 fatores. O exemplo que me estava a pedir é-me grato, de alguma forma, até porque sou ator nele, que é uma plataforma de venda de hortifruti granjeiros orgânicos, produzidos na região. Portanto, o Orgânicos em Casa tem um conjunto de fornecedores da região e entrega semanalmente as suas encomendas em materiais como o papel, as sacolas de papel, ou quando são encomendas grandes, em caixas de madeira que são retornáveis. Faz o retorno, ou pede o retorno também de tudo o que são vidros, e tem um número bastante interessante que eu gosto de apresentar, é que esta pequena alteração que foi possível porque os consumidores dos Orgânicos em Casa percebem qual é o objetivo, percebem qual é o impacto, têm essa consciência e aceitam que o produto seja entregue num material que não é o plástico, nem a embalagem individualizada, portanto aceitaram isso, mas num esforço que dura 8 meses, nós estamos a falar em qualquer coisa como 12.800 sacas plásticas que não foram colocadas no
no mercado. Portanto, semanalmente há um conjunto de 400 itens, 500 itens que são vendidos, multiplicados por 4 semanas, multiplicados por 8 meses, tem um impacto de 12.800 sacas plásticas. É evidente que qualquer pessoa pode dizer, numa cidade com 186 mil habitantes, qual é o impacto? A ONU diz claramente, e nós sabemos isso claramente, ação local, mudança local, impacto global. Se cada um de nós conseguir mudar o seu hábito de consumo, se o meu filho estuda a 500 metros da escola, por que é que eu vou de carro? Eu vou levá-lo a pé. Para além de ser um exercício físico, eu estou a economizar algum dinheiro e, para além disso, estou a dar a possibilidade ao meu filho de ter uma consciência da cidade, de ter uma consciência de ambiente, perceber as distâncias, perceber como é que funciona a cidade, o trânsito, enfim, tudo isso. São pequenas ações, são pequenas mudanças que nós pedimos às pessoas diariamente. Sei que vamos falhar no primeiro dia, sei que vamos falhar no primeiro mês, mas em algum dia nós vamos acertar, em algum dia nós vamos conseguir, e é esse esforço pequeno, individual, que vai ter o impacto global que todos nós precisamos e que todos nós queremos alcançar. Com certeza, né? Eu acho que esse recado foi muito bem explanado, né? Gostei muito dessa fala, né? Que uma pequena ação regional pode se tornar uma grande ação mundial, né? Então, muito interessante essa questão. Bom, o tempo é curto, né? Como passou, como o assunto é interessante, né? Nós falando aqui, né, sobre a questão da ecologia, meio ambiente, sobre o nosso planeta, é muito bom esse assunto. Então, temos que nos despedir. Quero agradecer ao vereador Alex Neckley, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também ao João Felipe, né? Muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Esperamos aí ter muitos debates sobre esse assunto, que com certeza vai influenciar muito na nossa cidade. E fica aí o convite, então, para você que quiser ajudar a construir as pautas, você pode mandar o e-mail para agenda21passofundo@gmail.com. Muito obrigada e até o próximo programa.